Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade de te louvar, te engrandecer, Pai amado. Te agradecer, Pai amado, porque só Tu, meu Deus, é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, meu Deus, e todo louvor, Pai amado. Pai, nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoe, Senhor, pelas nossas transgressões, meu Deus. Nos perdoe, Pai amado, porque muitas vezes manchamos o Teu Evangelho, Pai amado. Manchamos o Teu Evangelho com o nosso egoísmo, Pai amado. Nossos pensamentos pecaminosos, Pai amado. Nossas ações pecaminosas, Pai amado. Nos perdoe, Senhor. Pai, obrigado porque em Ti, Senhor, temos vida, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque hoje, meu Deus, o Senhor vê em nós o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, através daquele sacrifício vivo que Ele fez naquela cruz, Pai amado. Foi castigado, foi humilhado, Senhor. Foi maltratado, Senhor. Tudo isso, Pai amado, sem falar uma só palavra, Pai amado. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos castigos estavam sobre Ele, Pai amado. E Ele suportou tudo isso em nosso lugar, Pai. Injustamente, porque éramos nós para estarmos ali, Senhor. Mas te agradecemos, Pai. Te agradecemos por nos livrar da condenação, Pai amado. Hoje não somos mais condenados, Pai amado. Aqueles que têm o Teu Filho Jesus Cristo como único suficiente Salvador passaram da condenação para a vida eterna, Pai. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chama, Senhor, para te adorar, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Para te agradecer, Senhor, para te louvar, pois Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, Pai amado. Obrigado, Pai. Senhor, e o nosso desejo nesse momento, Pai amado, é que Teu Evangelho chegue, Senhor, àqueles lugares que ainda não Te conhecem, que ainda não ouviram falar da Tua palavra, Senhor. E que Teu Evangelho chegue nesses países, nessas cidades, nesses lugares, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Pai, possa fazer transformação, Senhor. Possam, Senhor, ter adoradores, Pai amado, que Te adorem em espírito e em verdade, Pai. Senhor, também Te pedimos transformação, Senhor. Transformação das nossas mentes, transformação, Senhor, dos nossos corações, Pai. Porque os nossos corações, Senhor, são corruptos, Pai. Os nossos corações, Senhor, se inclinam para o pecado, Senhor. Senhor, nos faz, Senhor, Te adorar mais, Senhor. Nos ajude a Te adorar mais. Nos ajude a Te procurar mais, Pai amado. Porque não conseguimos nos sustentar sozinhos, Pai. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá vida, Pai. É o Senhor que nos dá misericórdia, Senhor. Se não fosse a Tua misericórdia, meu Pai, já não estaríamos aqui, Pai amado. Porque é a Tua misericórdia que nos sustenta, Pai amado. Senhor, o Teu amor por nós é tão grande, que nos constrange, Pai. Nos constrange porque somos pecadores, falhos, Pai. Muitas vezes, Senhor, priorizamos coisas
banais, Pai amado, coisas que não nos engrandecem, Senhor, coisas que não nos edificam na verdade, Pai. Coisas, Senhor, que aos nossos olhos são bons, mas aos teus olhos não, Senhor. São coisas ruins, Pai amado, para nós. Nos ajude, Pai, a nos te priorizar, Senhor. Priorizar o teu reino em primeiro lugar, Pai. Pai, nos ajude nesse devocional que estamos fazendo, Pai amado. Abra, meu Deus, a nossa mente. Nos dê entendimento da tua palavra, Pai amado. Nos dê compreensão, Senhor. E humildade, Pai. Humildade para saber que nada somos, Senhor. Nada somos sem ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. (9 de agosto). E o devocional de hoje é referente a Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Versículo 23. Vamos ler o 23 e o 24, tá bom? 23 e 24. A cidade não precisa de sol, nem da lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. 24. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os seis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Amém. E o devocional diz assim: lá no mundo melhor, os habitantes são independentes do conforto que cerca todas as criaturas. Não têm necessidade de vestuário. Seus mantos brancos nunca se gastam e nunca se deterioram. Não precisam. E os seus mantos brancos nunca se gastam e nunca se deterioram. Não precisam de medicamento para curar doenças, pois nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Não precisam dormir para repor as energias de seus corpos. Não descansam durante o dia nem a noite, mas incansavelmente o louvam em seu templo. Não precisam de relacionamentos sociais para terem consolo. E qualquer felicidade que possa ser fruto da união com seus companheiros
não é essencial para seu êxtase, pois a comunhão com seu Senhor é suficiente para suprir seus maiores desejos. Lá não precisam de mestres. Eles comungam inquestionavelmente uns com os outros a respeito dos assuntos de Deus. Mas não precisam disso como forma de instrução. Todos são ensinados pelo Senhor. Nossas são as esmolas do portão do rei, mas eles podem banquetear-se na própria mesa. Aqui nós recostamos em um ombro amigo, mas lá eles reconstam em seu amado e somente nele. Aqui precisamos da ajuda de nossos companheiros, mas lá eles encontram tudo o que desejam em Cristo Jesus. Aqui olhamos para a carne, que parece e para o vestuário que se deteriora pela traça. Mas lá eles têm tudo em Deus. Utilizamos o balde para conseguirmos água do poço, mas lá eles bebem da fonte principal e encostam seus lábios na água viva. Aqui os anjos nos trazem bênçãos, mas lá não desejaremos mensageiros do céu. Eles não precisam de Gabriel para lhes trazer bilhetes de amor de Deus, pois lá vem Jesus face a face. Amém. Oh, que tempo abençoado será quando estivermos acima de qualquer causa secundária e pudermos descansar no braço de Deus. Que hora gloriosa quando Deus e não suas criaturas, o Senhor e não suas obras, forem nossa alegria diária. Nossa alma terá então atingido a perfeição da felicidade. Amém. Coisa maravilhosa, gente. Vai ser quando estivermos com nosso Senhor face a face, adorarmos face a face. Que coisa maravilhosa. Esperamos ansiosamente com isso. Por isso, vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 24. E a introdução desse capítulo diz assim, que vai do versículo 1 ao 25. Os maus roubam. Na segunda parte da sua fala, em Jó capítulo 23, versículos 1 a 17, Jó se queixa que os maus exploram os pobres, versículos 1 a 12, e descreve os criminosos da noite, versículos 13 a 17. Os versículos 18 a 25 são geralmente considerados como uma fala de Zofa, embora o texto hebraico não mencione o seu nome. E o capítulo 24 inicia assim: Por que
o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer justiça aos que são dele. Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos, e ficam com boi de uma viúva, como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam o direito dos pobres e forçam os necessitados a correr e a se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto, procurando alimentos para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não tem cobertas para se cobrir de noite. Não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam orfãozinhos e fazem deles escravos, e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívida. Os pobres andam por aí quase nus, na colheita, quase nus, e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite, e pisam as suas uvas para fazer vinho. Mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos, pedindo socorro. Perversos, assassinos, adúlteros e ladrões. Os perversos odeiam a luz em todos os seus caminhos, em tudo o que fazem. Não querem saber dela. Os assassinos se levantam de madrugada para matar o pobre, e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. Terceira fala de Zofa. Deus destrói os maus. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus. E ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com gosto, e ele é esquecido por todos.
O pecador o pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas no instante secam como o capim. São cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Vamos aqui para algumas referências e comentários do capítulo 24. Capítulo 24, versículo 2. Mudam os marcos de divisa. Prática condenada na lei. Referência: Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Capítulo 24, versículo 3. Órfãos, viúvas. Referência: Jó, capítulo 22, versículo 9. O boi como garantia. Ficar com o boi como garantia de empréstimo deixava a viúva sem seu instrumento de trabalho, pois o boi era usado para puxar o arado. Em outras palavras, a viúva morreria de fome. Ver casos semelhantes em Jó capítulo 22 e Deuteronômio capítulo 24, Jó capítulo 22, versículo 6 e Deuteronômio capítulo 24, versículo 17. Capítulo 24, versículo 4. Não respeitam os direitos dos pobres. A exploração dos pobres era condenada e proibida na lei de Deuteronômio. Referências: Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, Deuteronômio capítulo 24, versículo 17 e 18, Jó capítulo 22, versículos 6 a 9, Provérbios capítulo 14, versículo 31, Isaías capítulo 13, versículo 15, Jeremias capítulo 22, versículo 3 e Amós capítulo 5, versículos 11 a 12. Capítulo 24, versículo 6. Trabalhar nas colheitas dos maus. Por meios desonestos, os ricos tomavam posse das terras dos pobres. Estes eram obrigados a trabalhar nessas terras para os ricos, que lhe pagavam um salário muito baixo. Capítulo 24, versículo 7. Cobertas. Referência: Jó, capítulo 22, versículo 6. Capítulo 24, versículo 9. Os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Um exemplo disso é
relatado em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 24, versículo 12. Deus não escuta. Referência: Jó, capítulo 34, versículo 28, diz o contrário. Capítulo 24, versículo 13. Odeiam a luz. Tanto a luz do dia, referência a Jó, capítulo 38, versículo 13 a 15, como a luz moral. Referências: Provérbios, capítulo 4, versículo 18 a 19, Isaías, capítulo 5, versículo 20, e Jó, capítulo 3, versículo 19 a 21. Capítulo 24, versículo 18. Arrastado pela enchente. Referência: Jó, capítulo 22, versículo 16. Terras amaldiçoadas. Referência: Deuteronômio, capítulo 28, versículo 16 a 18. Capítulo 24, versículo 19. O pecador desaparece. Referência: Jó, capítulo 18, versículo 17 a 19. Capítulo 24, versículo 20. Vermes o devoram. Depois da morte, em Jó, capítulo 21, versículo 26. Como uma árvore que cai. Referência: Jó, capítulo 15, versículo 30. Capítulo 24, versículo 21. As viúvas. Referência: Jó, capítulo 22, versículo 29. Mulheres que não podem ter filhos. Os filhos eram a garantia da continuidade da família e das suas riquezas. A mulher sem filhos podia ser abandonada pelo marido. Referência: Isaías, capítulo 54, versículo 1. E Gálatas, capítulo 4, versículo 27. Ou ser desprezada. Referência: 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 24, versículo 24. Secam como o capim. Figuras de linguagem semelhantes aparecem em Jó, capítulo 8, versículo 12, capítulo 15, versículo 32 e Salmos 37, versículo 2. Cortados como espigas. Figura de linguagem que significa julgamento e castigo. Referências: Isaías, capítulo 17, versículo 5, Jeremias, capítulo 9, versículo 22, e Joel, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 24, versículo 25. Essas coisas, o que foi dito nos versículos 18 a 24. E é isso, gente. Aqui encerra o capítulo 24, as referências e comentários do capítulo 24 de Jó. Que Deus abençoe.